Nossa aula vai abordar o capítulo 19, mais especificamente a resolução das atividades desta frente de acústica. Dentre as questões que se apresentam para nós, nós temos alguns aspectos que falam sobre o som, sobre as suas características, e eu fiz aqui inicialmente questão de trazer para vocês uma rápida revisão sobre a fisiologia da audição. Nós tivemos a oportunidade de ver na aula anterior o comportamento da formação de sonoridade no tocante ao nosso sistema auditivo. Nessa ilustração, o que é que a gente tem aqui? O que é que a gente tem aqui? Nós temos inicialmente a captação do som. Isso aqui foi tudo treinado, né? Falar em captação, a sirene tocar. Então nós temos a captação do som pelo ouvido externo. Verifique aqui nestas ondas sonoras que são representadas por essas marcações em vermelho. Essa sonoridade, essa captação de som, que são ondas mecânicas, elas vão ser levadas para o ouvido médio. Através de quem? Através do tímpano. O tímpano é uma região muito sensível, que você tem que ter muito cuidado, inclusive até na hora de limpar os ouvidos. Essa área que a gente está chamando de ouvido médio, ela é constituída de quê? Do martelo, da bigorna e do estribo. O ouvido médio é aqui, ó. Martelo, bigorna e estribo. Numa condição literalmente de pancadas, tá? Quando o som chega nessa região do ouvido, que a gente chama de ouvido interno, ele é ampliado dezenas de vezes. Daí, o ouvido interno vai utilizar terminações nervosas que vão se comunicar com o cérebro. E aí você vai ter essa condição de captação. Então, relembrando, entra o som pelo ouvido externo, o tímpano vai ser submetido à variação de pressão em virtude do movimento das moléculas. Existe uma diferença de pressão interna e uma pressão externa. Essas variações de pressão, meus amigos, elas vão ser convertidas em impulsos elétricos. E esses impulsos elétricos vão ser enviados para onde? Para o cérebro. Captou o som no ouvido externo. Variação de pressão em virtude do movimento dessas moléculas irão gerar estímulos ou impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos serão encaminhados para o cérebro. Pronto, esse é o caminho. Essa é a fisiologia da audição. Bom, isso foi visto ontem, nós mostramos inclusive as características de sonoridade, falamos sobre as qualidades do som, falamos sobre timbre, falamos sobre efeito Doppler, falamos sobre som grave, som agudo, falamos quando é que o som é forte, quando o som é fraco. E hoje nós iremos fazer exercícios. Primeira questão de sua bateria de questões diz assim: o aparelho auditivo, considerado no seu conjunto como uma caixa preta que detecta um sinal sonoro no ar e o transmite ao cérebro, tem como grandeza de entrada e saída. Vamos pensar o que eu falei agora, quando eu falei da fisiologia da audição? O som é captado pelo ouvido externo. Este som vai para onde? Para o tímpano. O que é que acontece? No tímpano nós temos uma variação de pressão. Essa variação de pressão, em função do movimento das moléculas, ela vai gerar ou produzir impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos vão ser encaminhados para o cérebro. Lá no ouvido médio, aquela região onde nós citamos agora há pouco, do martelo, da bigorna, são fundamentais nessa captação de som. Aí ele pergunta o seguinte: tem como grandeza de entrada e saída? Letra A variação de pressão, é assim? Lá nos tímpanos, sim. Em seguida, impulsos elétricos. Pronto, questão de número 1, o autor foi muito querido, já deixou logo na alternativa a primeira resolução. Questão de número 2 cita-nos o seguinte: a propriedade que permite distinguir a nota Dó emitida por um piano e a nota Dó emitida por um violão, sendo ambas de mesma frequência, é... Bom, dentre as características do som, a gente citou para você que existe um que nos permite fazer a distinção das fontes. Através dela, eu posso fazer a distinção das fontes sonoras. Ó. Quando eu, por exemplo, converso com você, você consegue, por exemplo, reconhecer minha voz. Quando você ouve alguém tocar um piano e alguém tocar um violão, você consegue distinguir quais são os instrumentos utilizados. Qual é a característica ou propriedade que permite nos fazer isso? Quem nos permite fazer isso, meus amigos, é o timbre. Na questão número 2,
A resposta seria a letra C. Essa questão número 3 seria muito interessante a gente relembrar com você algumas coisas. Quando a gente fala em limiar da dor na sonoridade, quando a gente fala que determinado instrumento musical tocou notas tão intensas que a gente teve problemas para ouvi-las, a gente está se referindo ao nível sonoro. O que é nível sonoro? Nível sonoro é o que a gente vai considerar como sendo a referência da intensidade de som. Matematicamente falando, existe uma fórmula matemática. Ele foi muito bonzinho que ele colocou ela aqui, ó. N igual a 10 vezes o logaritmo da intensidade sonora. A intensidade sonora vai ser representada por I sobre I0 ou IO, que é a intensidade inicial. Vamos, o que é que significa cada item desse na fórmula? Muito simples. Quem é que é o N? O N é a intensidade sonora. 10 é um número natural. Logaritmo de... O que é que significa I sobre IO? Essa aqui é a intensidade sonora. Esse IO ou I0, como queira chamar, é a menor intensidade audível que a gente tem. O I0 é a menor intensidade audível. Ele corresponde a 10 elevado a menos 12 watt por metro quadrado. 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. I sobre O é o que a gente procura. Vanks, como é que a gente calcula, como é que a gente indica esses níveis de sonoridade? Através de uma unidade chamada Bell. Só que a gente não usa Bell. Isso aqui é homenagem a alguém, essa letra B de Bell? Sim, a Graham Bell. Esse decibel seria o quê? Quando eu falo em decibéis ou decibel, 1 decibel corresponde à 10ª parte de quem? A 10ª parte do Bell, 0,1. Tá? A gente vai usar sempre em decibel. Porque essa relação aqui é a relação matemática que se utiliza normalmente em todos os exercícios. Então, a questão que envolve intensidade sonora ou nível sonoro vai envolver cálculo de logaritmo. Então, vamos ler aqui o que ele diz. Ó. O nível sonoro, dado em decibéis, dB, é definido pela expressão. Ele foi muito gente boa aqui na PUC, porque ele deu a fórmula no exercício. Ó. N igual a 10, que multiplica o logaritmo da intensidade sonora, I sobre IO, ou I0. Em que I0 é uma intensidade padrão de referência. Quanto é que ela vale, Vanks? 10 a menos 12. Do som cujo nível está sendo calculado. Se o nível sonoro de um murmúrio a 1 metro de distância vale 20 decibel, primeiro item, 20 decibel, murmúrio. Preciso falar baixinho aqui pertinho de você. E o de um forte grito a mesma distância de 70, N2 é 70 decibel. A pergunta é, quanto vale a razão I2 dividido por I1? Aí você poderia dizer assim para mim, muito fácil. É só fazer 70 dividido por 20, eu cancelo 0, 7 por 2 e marco na letra A. Você não vai fazer uma loucura dessa não, né? Pois, Vanks, eu já ia fazer. Não, você não vai fazer isso não. Por quê? Porque isso aqui você tem que calcular no logaritmo, meus amigos. Não é somente colocar desta forma. Você tem que fazer o cálculo correto. Não vai jogar direto só 70 sobre 20. Como é que eu vou fazer? Presta atenção. Eu vou fazer os dois na fórmula do nível sonoro. Eu vou fazer assim, ó. N1, ó, vou fazer o N1 e o N2. N1 vale quanto? 20, não é assim? Que ele está dizendo aqui para nós que é 20? É, então você vai fazer com ele, ó. 20 igual a 10 vezes a fórmula. Logaritmo da intensidade sonora. I1 sobre I0. Pronto. O que você vai fazer aqui? Eu posso passar esse 10 dividindo, não posso? Pode. 20 dividido por 10 é igual ao logaritmo da intensidade sonora 1 que você está procurando. Quanto é 20 dividido por 10? 2. 2 igual a log, olha só que sacada genial. Intensidade 1 dividido pela intensidade sonora 0. Qual é o número que existe bem aqui, que a gente não conhece, consegue enxergar? Vamos lembrar de logaritmo? Logaritmo de A na base B. Quando eu não tenho base, isso aqui é logaritmo estudo lá do primeiro ano. Qual é o valor do logaritmo quando não tem base? É 10. Bem aqui existe um 10. E como é que se resolve um logaritmo? Isso aqui você teria que lembrar lá do primeiro ano. Logaritmo de A na base B igual a C. Como é que se resolve? Base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. B elevado a C igual a A. Então aqui, ó, quanto que vale o primeiro dos logaritmos? Logaritmo
1 vai ser 10 ao quadrado. Pronto. Resolvi o primeiro. Guarde essa criança. Nossa, Vanks, que interessante. Pois é. Se eu não lembrasse o logaritmo lá do primeiro ano, não faz o exercício. Olha aqui, ó. Vamos fazer para o segundo. O segundo tem quanto de intensidade o grito? 70 decibel. Então vai ficar assim, ó. 70 igual a 10, que multiplica o logaritmo de quem? Da intensidade sonora 2 sobre I0. Você vai passar o 10 dividindo, vai ficar 70 dividido por 10, igual ao logaritmo da intensidade sonora 2 sobre 0. Cancela o 0 e o 0. Ficaremos com 7 igual a log da intensidade sonora 2. Qual é o número que eu disse que tem aqui embaixo que a gente não vê? A base aqui é 10. Então passa para cá. Então olha só, logaritmo da intensidade sonora do nível 2 vai ser quanto? 2. 10 elevado a 7. Tá vendo a pegadinha que era aquela história de dividir 7 por 2? Pois é. Qual a conclusão? Tá parecendo chinês, Vanks, escrevendo da direita para a esquerda. Você está procurando quem? I2 sobre 1. I2 dividido por I1 vai ser quem? 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado ao quadrado. Divisão de potências de mesma base. Repetimos a base, subtraímos os expoentes. 7 menos 2, 5. Resposta da questão de número 3, letra C. Simplesmente linda, uma questão linda. Você precisa colocar na mente o quanto é apaixonante a física. Número 4, meus amigos, nós temos a seguinte situação. As vozes de dois cantores, emitidas nas mesmas condições ambientais, foram representados em um osciloscópio e apresentaram os aspectos geométricos indicados a seguir. Ou seja, foi transmitido aqui por esse equipamento o comportamento desta onda, que é uma onda sonora de caráter onda mecânica, obviamente. A respeito dessas ondas foram feitas as seguintes afirmativas. Item de número 1. As vozes possuem timbres diferentes. O timbre é quando nós conseguimos distinguir ou diferenciar as fontes. As vozes são vozes diferentes, consequentemente aqui a gente consegue detectar essa diferença em função desta qualidade do som, que é o timbre. O item 1 está verdadeiro. Item de número 2, as ondas possuem o mesmo comprimento de onda. Se nós verificarmos aqui, esse é o comportamento da onda A, verifique que os momentos que elas intercalam interseções com o eixo horizontal são os mesmos comprimentos de onda, ou seja, se você fosse medir de uma crista até outra crista, você iria encontrar os mesmos tamanhos. Verdadeiro, item de número 2. 3. Os sons emitidos possuem alturas iguais. Lógico, se você tem a condição anterior de ondas com o mesmo comprimento, também teremos sons com as mesmas alturas. Item de número 4. As ondas emitidas possuem a mesma frequência. Frequência indica o número de ciclos completados. Frequência é 1 dividido pelo período, e período é 1 dividido pela frequência. Se eu acabei de verificar aqui que elas possuem os mesmos comprimentos de onda, quando você for trabalhar com os períodos e as frequências, você também vai encontrar esta igualdade ou simetria. Item de número 4, também verdadeiro. Item de número 5, os sons emitidos possuem a mesma intensidade. A intensidade tem a ver com a amplitude. Se você observar, a amplitude desta onda do A, ela tem maior valor do que a do B. Então, isso aqui é falso. Amplitudes diferentes, intensidades diferentes. Item de número 6. O som indicado em A é mais agudo do que o indicado em B. Item de número 6, desculpe, esse é o 7. Item 6. As ondas emitidas possuem amplitudes diferentes. Sim. O som indicado em A é mais agudo que o indicado em B. Para eu lembrar para você, quando é que eu estou diante de um som agudo? Quando a minha frequência é mais alta. Quando é que eu estou diante de um som grave? Quando a frequência é mais baixa. Se eles possuem as mesmas frequências, é óbvio, não existe um som mais agudo do que outro. Então, esse item 7 seria falso. E para eu fechar a questão número 4, os períodos das ondas emitidas são iguais. Não tem as mesmas frequências? Se tem a mesma frequência, também vai ter o mesmo período. Na hora que você for efetuar o cálculo dividindo 1 pela frequência, você vai encontrar a mesma coisa. A pergunta é, dentre esses 8 itens, quantos você tem corretos? Aqui nós temos 6 corretos. A resposta seria a letra D na questão número 4. A questão número 5 da Universidade Federal do Ceará diz assim:
Sonoridade ou intensidade auditiva é a qualidade do som que permite ao ouvinte distinguir um som fraco, pequena intensidade, de um som forte, grande intensidade, em um jogo de futebol. Um torcedor grita gol com a sonoridade de 40 decibéis. Assinala a alternativa que fornece a sonoridade em decibéis se 10 mil torcedores gritam gol. Bom, como é que nós iremos proceder? Muito fácil de entendimento aqui. Aqui, ao contrário da questão que eu fiz anteriormente, a Universidade Federal do Ceará não te deu a fórmula para cálculo de intensidade sonora. Você teria que lembrar. N é igual a quem? 10 vezes o logaritmo dessa intensidade. I dividido por I0. Esse zero aqui vale quanto? 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Eu vou trabalhar separadamente. Eu vou trabalhar com um torcedor e depois eu vou trabalhar com 10 mil. Para um torcedor, ele disse que a intensidade foi de quanto? De 40. Então vai ficar assim, ó, 40 igual a 10 vezes o log da intensidade desse torcedor sozinho. Tudo bem? Então, esse é o primeiro aspecto, você vai guardar. Por quê? Porque você vai ter que fazer uma relação entre eles. O segundo grupo, ou segundo passo a ser colocado em prática, é trabalharmos com 10 mil torcedores. Então vamos lá, como é que vai ficar aqui a situação de 10 mil torcedores? Vai ficar como? N, eu aqui coloquei para 1, eu vou colocar aqui para o grupo, né? Eu vou chamar de N2. Vai ser igual a 10, que multiplica log, aqui eu vou ter quem? 10 mil vezes I sobre I0. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Existe uma regra matemática, quando estudamos logaritmo, que os logaritmos que são apresentados na forma de produto devem se transformar em soma. Deixa eu lembrar aqui para vocês, olha, veja aqui por gentileza. Quando eu tenho, por exemplo, log de A vezes B, isso aqui se transforma em log de A mais log de B. Quando for divisão, transforma-se em subtração. O produto se transforma em soma. Então, como é que ficaria isso aqui? N2 seria igual a 10 vezes. O que é que a gente tem aqui? Eu vou abrir um colchete para você visualizar melhor. Log de 10 mil mais log de I sobre I0. Beleza? Bom, existe outra regra com relação ao logaritmo que é o seguinte. O logaritmo, quando eu trabalho um logaritmo múltiplo de 10, basta contar o número de zeros. 10, 100, 1000, 10 mil corresponde a quê? A 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Basta você contar o número de zeros. Mas antes de jogar a definição de logaritmo propriamente dita, eu vou sugerir a você que faça a propriedade distributiva aqui, ó. Tá vendo? Ó, vai ficar assim, ó, 10 vezes log de 10 mil somado com 10 vezes log de I sobre I0, que é o quê? Isso aqui é aquela que a gente acabou de fazer de um torcedor sozinho. Nós vamos ficar com quem? 10 vezes log de 10 mil, você não tem 4 zeros? Então é 4. Mais, quanto que vale 10 vezes o log de I sobre I0? Isso aqui vale 40. Então coloca um 40 aqui. 10 vezes 4, 40. 40 somado com 40, quanto que vai ser a intensidade sonora de 10 mil torcedores gritando gol? 80 decibéis. Você vai marcar a letra E na questão de número 5. Com isso, nós fechamos essa bateria de exercícios que nós nos propusemos a fazê-la e fechando aqui com a imagem dos Beatles, pedindo a você para que você faça as atividades propostas que estão lá na sua apostila. A princípio, eu estou pedindo para que você faça as questões 6, 7, 8, 9 e 10, porque no nosso próximo encontro, as questões de número 1, 2, 3, 4 e 5 eu irei fazer junto com você. Tá? Um grande abraço, qualquer dúvida que você tiver, basta me perguntar agora ou entrar em contato conosco através dos canais de comunicações que estão colocados à sua disposição.